Bom, beleza. Então, boa noite novamente. Tinha mais gente lá na aula do Ivan? Além de vocês três? Kainan, Fabrício e Rafael? Tinha mais Tinha, Vocês estão voltando. tinha mais gente. Então, beleza. Então, a gente ficou um tempo aí sem se encontrar, né? E só para a gente relembrar, então, a gente estava falando sobre lista de controle de acesso, mais especificamente as listas padrão. Então, existem listas estendidas e as listas padrão. Nesse capítulo aqui, esse capítulo 7 desse módulo 2, né? A gente está falando das listas padrão. E na sequência, né, vamos trabalhar com outro capítulo que vai falar sobre as listas estendidas. Mas os conceitos básicos de lista de controle de acesso, tanto padrão quanto estendida, são os mesmos. Então, essas questões que eu estou apresentando para vocês aqui, elas devem ser bem assimiladas para poder depois utilizá-las. Aproveitando assim o início da aula e já dando alguns recados, né? Eu estou terminando aqui a especificação do trabalho prático integrado, que eu disse para vocês que iria disponibilizar. Então, provavelmente amanhã eu devo já apresentar para vocês a especificação, pelo menos da primeira parte do trabalho. E a ideia, como eu tinha dito, é que neste trabalho vocês irão configurar um cenário no simulador, e nesse cenário serão implementados conceitos das duas disciplinas que eu ministro, né? Laboratório de Interconexão e Serviço, essa daqui, e Laboratório de Redes Locais, tá? Então, um dos quesitos que eu já coloquei lá, que eu vou cobrar de vocês, é exatamente a questão do uso, da construção e da alocação adequada das listas de controle de acesso, tá? Vocês vão ver amanhã, eu vou explicar para vocês direitinho, mas nessa primeira etapa do trabalho, vocês vão trabalhar com conceitos que a gente já viu no curso, tá? Então, projeto de endereçamento IP, tanto PV4 e PV6, isso que vocês vão mexer de início, enquanto a gente vai amadurecendo aqui esses conceitos dessas duas disciplinas, tá? Amanhã, com especificação em mãos, fica mais fácil de explicar. Bom, então, as listas de controle de acesso nada mais são do que conjuntos de regras de filtragem de pacote. Então, basicamente, eu tenho uma lista de regras, onde cada uma dessas regras, chamadas de entradas, né, ou ACE, definem se o pacote vai ser permitido ou negado o seu encaminhamento. Basicamente é isso. Então, eu tenho uma série de regras, onde cada uma delas define se o pacote é permitido ou negado. E a aplicação dessas regras, ou a aplicação de uma dessas regras, né, depende do endereço IP de destino, ou endereço IP de origem, conforme o caso, e também, assim, a questão de definição de portas de protocolo, que são as listas estendidas, que a gente vai falar depois, tá? Então, a ideia que eu expliquei para vocês antes do recesso, então, assim, você pega o endereço IP do pacote, verifica se dá match com uma regra. Se deu match, aplica-se a regra. Se não, olha-se a próxima regra, e assim sucessivamente até esgotar todas as regras da ACL. Caso você esgote todas as regras e nenhum match tenha acontecido, aplica-se a regra padrão, que é negar, né? Então, toda ACL tem uma regra implícita ao final, que é um deny any, né, que nega acesso para qualquer pacote que chegue. Além da construção da lista, como nós já falamos, é importante também a aplicação, a colocação da lista no local adequado. Então, as listas, nos nossos casos aqui, vão ser colocadas em roteadores. Roteadores, por padrão, tem 2 ou mais interfaces. Aqui, nesse caso, eu tenho 3. E a ACL precisa ser colocada na interface adequada.
Então, vocês vão ter que, dependendo do cenário, dependendo da política de segurança que foi estabelecida, vocês vão colocar a CL numa interface apropriada. E, além disso, é preciso também definir se a CL vai ser de entrada ou de saída, conforme também as regras que vocês estão estabelecendo, estão configurando. Tá? Bom, dito isso, a gente viu também que... Aliás, não é esse aqui não, mais para frente. Não, não é isto. Quero pegar aqui a sintaxe aqui. Então, a gente viu também que para construir uma ACL, a gente utiliza dessa sintaxe aqui. Né? Então, no modo de configuração global do roteador, eu escrevo, né, o comando access list, seguido de um número. Esse número, como nós já falamos, né, ele pode variar de 1 até 4.000 e tanto, mas para as ACL padrão, que é o que nós estamos trabalhando aqui, o número tem que estar entre 1 e 99 ou entre 1.300 e 1.999. Tá? Então, observe que essa série aqui, esse intervalo aqui estendido, está disponível apenas para a versão 12 do sistema operacional da Cisco. Tá? Então, versões anteriores somente suportam CL padrão numeradas de 1 a 99. Depois do número, vem a palavra de ordem, a regra propriamente dita, se ele vai permitir ou se vai negar, né? Na verdade, na ordem aqui, negar ou permitir. Um ou outro. Tá? Lembrando que esse pipe aqui significa ou. Quer dizer, ou eu coloco a palavra deny, ou eu coloco a palavra permit, né? Dependendo da minha intenção. Alternativamente, eu posso colocar também a palavra remark, que caracteriza um comentário, ou seja, um comando que tenha essa palavra de ordem aqui, na verdade, não faz nada. Ele simplesmente serve para que o administrador da rede, quando for consultar as configurações do roteador, ele saiba para que aquela CL foi criada. Na sequência, eu defino o endereço IP da fonte, da origem. Tá? Então, aqui já fica uma ressalva. Em ACL padrão, eu só consigo especificar endereço IP de origem, eu não consigo especificar endereço IP de destino. Tá? Então, os filtros em ACL padrão são realizados apenas baseados no endereço IP de origem. Tá? E eu posso, opcionalmente, colocar uma máscara coringa. Eu digo opcionalmente porque ou eu coloco a máscara coringa, ou eu posso colocar palavras, né? Palavras específicas, como host e n, né? Dependendo da minha intenção. Tá? E também posso colocar a palavra log quando deseja-se que uma mensagem informativa de login sobre o pacote que corresponde à entrada seja enviada ao console. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é para poder fazer log de filtro de pacotes. Tá? Essa aqui é a ideia. Então, essa é a sintaxe. Nós já falamos sobre isso. Estou só repetindo aqui para poder fazer o gancho, para a gente poder relembrar. Aqui um exemplo. Então, estou criando uma lista de acesso, de número 10. Então, é uma CL padrão. Essa regra aqui, ela vai permitir que pacotes desta rede 9268.10.0, com essa máscara coringa, né? Essa máscara coringa, ela representa toda a rede, ou seja, todos os pacotes que têm o endereço IP de origem variando de 192.168.10.0 a 192.168.10.255 serão permitidos por essa regra aqui. Nesse caso, essa CL tem uma única regra explícita. Tá? Se a gente quiser visualizar, eu dou um comando show access list, então ele mostra para a gente qual é o tipo da CL, aqui standard, padrão, o número dela, 10, conforme foi criado, e a regra, no caso aqui só tem uma, né? A regra definida. A gente vai ver nessa aula que esse número aqui tem uma importância. Tá? Esse número aqui não é o número da CL. Tá? Coincidentemente, aqui é 10, mas, na verdade, esse número aqui é o número da regra. E isso vai nos permitir fazer algumas coisas. Se eu quiser excluir uma CL, basta colocar o comando no à frente do comando de criação. Então, no access list 10 exclui
a CL. Né? Lembrando que, quando eu executo esse comando, eu estou excluindo a lista toda. Aqui, no caso, eu tenho uma única regra. Mas se eu tivesse criado uma série, por exemplo, com 30 regras, com esse comando eu estaria excluindo todas as regras. Tá? Só para a gente poder relembrar. Aqui eu tenho um exemplo de uma ACL que utiliza a palavra de ordem remark. Tá? Então, é somente para poder fazer um comentário. A regra, propriamente dita, está aqui embaixo. Tá? Então, aqui, depois da palavra remark, eu posso colocar o texto que vocês quiserem, para poder documentar essa CL, que ele vai ser ignorado pelo processador do roteador. Então, algumas etapas são importantes vocês terem em mente na hora de construir e ativar a sua CL. Então, eu primeiro crio, obviamente, né? Eu crio a CL, então vou dar um ou mais comandos como esse, access list, um número, com as regras. Depois, eu defino qual interface que eu vou aplicar aquela CL. Aí eu utilizo o comando de acesso à interface que a gente está acostumado a fazer já há algum tempo. E depois eu digo que eu vou aplicar aquela CL de acordo com o número dela, né? Então, eu informo o número dela. Então, o comando IP Access Group é o comando que a gente utiliza dentro da interface. Observe que eu estou aqui no modo de configuração de interface, para poder vincular uma CL àquela interface. Tá? E qual a CL que eu vou vincular? Como é que eu faço a vinculação? Eu informo o número da CL. Então, aqui no caso, eu tenho uma única CL de número 1, e estou dizendo que ela vai ser vinculada a essa interface. Se eu tivesse criado outras ACLs no meu roteador, eu poderia vincular qualquer uma delas aqui a essa interface, simplesmente fazendo referência ao número dela. E, como eu já tinha dito para vocês, eu informo também se essa CL vai ser de entrada ou saída. Nesse caso aqui, é uma CL de saída, ou seja, os pacotes que estiverem saindo da interface, saindo pela interface serial 000, vão estar vinculados, vão estar sujeitos a essas regras, a essa CL. Os pacotes que estiverem entrando por essa interface não serão submetidos a essa CL. Então, um erro muito comum de quem está começando é criar a CL de forma correta, mas fazer uma vinculação no sentido errado. E aí, na hora que vai testar os pacotes, não há filtro algum, porque simplesmente a CL não é verificada. Tá? Pacotes que estiverem entrando por essa interface serial, neste meu exemplo aqui, não serão verificadas por essa CL. Então, eles vão entrar e ser encaminhados sem nenhuma restrição. Caso vocês queiram fazer a verificação nos dois sentidos, né, o comando IP Access Group deveria ser repetido com a palavra ou parâmetro in. Tá? E aí, no caso, você estaria sujeitando os pacotes à mesma CL nos dois sentidos. Se você quiser uma CL para saída e outra CL para entrada, também é possível. Basta criar a CL com outro número e vinculá-la à mesma interface serial. Então, seria um outro número aqui, com a palavra, com o parâmetro in. Então, é possível fazer qualquer tipo de combinação. Tá? Aqui um exemplo de uma ACL. Lembre-se que a representação gráfica é importante vocês entenderem, né? A ACL é representada por um funil e a boca mais larga do funil mostra o sentido de fluxo. Então, aqui ele pega os pacotes que vão estar entrando por aqui, ou seja, saindo da interface serial, e aí vão estar sendo filtradas. Então, aqui eu tenho uma CL de saída, tá? Aqui representado pela palavrinha out. Tranquilo até aqui, né? Isso é só revisão. Aqui eu tenho um outro exemplo de ACL, também de saída, aqui out, na mesma interface serial. No caso aqui, essa CL tem duas regras. Aqui eu tenho uma CL de entrada. Observe que o desenho do funil parece que é o mesmo, né? Ele está com a boca virada para baixo. Tá? Mas quando a gente analisa o sentido do funil em relação ao roteador, fica evidenciado, olha, a boca mais larga está virada para o roteador. Então, uma interface é uma CL de saída. Aqui, a boca mais larga está no sentido oposto ao roteador, né? O que está virado para o roteador é a boca mais fina. Então, aqui é uma CL de entrada. Os pacotes entram por aqui e são filtrados
para poder ser entregue para o roteador. Tá? E nesse caso, eu uso a palavrinha, o parâmetro in, para poder definir que é uma CL de entrada. Para criar uma CL nomeada, eu tinha dito para vocês que é possível fazer isso, eu utilizo um comando um pouco diferente. Né? Então, ao invés de simplesmente colocar o comando access list, seguido de um número, para criar uma CL nomeada, com nome, eu coloco o comando IP access list. Então, prestem atenção na sutileza, tá? Uma CL, até voltar aqui, ó. Uma CL numerada, como é que eu crio? Eu crio assim, ó, access list e o número da ACL, seguido da regra. Né? Como é que eu crio uma CL nomeada? IP access list. Então, a primeira mudança consiste em se colocar a palavra IP antes da expressão access list. Depois, eu preciso dizer se a ACL que eu estou criando é padrão ou estendida. Lembre-se, para a CL numerada, o próprio número já indica se ela é padrão ou estendida. Então, de 1 a 99 é padrão. E nas versões mais novas dos sistemas operacionais, né, da Cisco, de 1300 até 1999 também é padrão. Qualquer outro número, fora desses dois intervalos, é estendido. Tá? Para as ACLs nomeadas, eu preciso dizer explicitamente se a lista de controle de acesso é padrão estendido. Então, eu digo, através da palavra standard ou extended. Tá? E depois o nome dela. Tá? Depois o nome da lista. O nome aqui é uma sequência de caracteres qualquer, tá? Para poder identificar essa lista. E olha só que interessante, eu não defino a regra na mesma linha da criação da lista de controle de acesso. É diferente. Tá? Quando eu crio uma CL nomeada, então eu digo primeiro qual é o nome da lista, e aí o prompt muda para esse aqui. Ó. Então, a partir da palavra standard, por exemplo, ele muda para config std nacl, ou seja, configuração de uma lista de controle de acesso padrão, standard, nomeada, sendo nomeada. E aí que eu vou especificar a regra. Como? Da mesma forma, palavra permit, deny ou remark, como eu já estou no modo de configuração de lista de controle de acesso, eu não preciso mais repetir a palavra access list. Tá? Ele já entende que aqui eu estou criando a regra. Tá? Depois, eu coloco o endereço IP de origem, a lista de... lista não, a máscara coringa, tá? E, alternativamente, opcionalmente, eu coloco o log. Tá? Então, a ideia é a mesma, pessoal. O que muda, sim, é que na criação de lista numerada, eu crio a lista e coloco a regra na mesma linha, né? Na mesma linha de comando. Na criação da lista nomeada, primeiro eu crio a lista e depois eu defino as regras. Né? Uma por vez, conforme os critérios que eu já mostrei para vocês. Depois, na hora de aplicar essa lista a uma interface, a mesma ideia. Eu entro na interface, tá? E coloco o nome, coloco o comando IP Access Group. Só que ao invés de colocar o número, eu coloco o nome, o mesmo nome que eu cadastrei aqui em cima, tá? Seguido da palavra in ou out, conforme o sentido da série. Tá? Tranquilo? Alguma pergunta aqui? Aqui um exemplo, olha. Então, IP Access List, Standard No Access. Então, eu estou criando uma lista padrão, uma lista nomeada padrão, e o nome dela é No Access. Esse é o nome que foi digitado aqui. Nessa lista eu tenho duas regras. Eu tenho um deny host 192.168.11.10, ou seja, eu estou negando acesso para esse host, especificamente, 192.168.11.10, esse cara aqui, tá? E permitindo para todo o resto. Então, qualquer pacote que tenha um endereço IP de origem diferente desse daqui, terá acesso permitido por essa ACL. Tá? Mas essa ACL está restringindo acesso onde? Está aqui, ó, nesta rede aqui. Ó. Então, observe que foi colocado na interface giga 00, está aqui, e eu apliquei
através do comando IP Access Group, a lista nomeada, no access, está aqui o mesmo nome, e digo que é de saída, ou seja, os pacotes vão chegar até o roteador. Então, mesmo esse host, ele vai enviar os seus pacotes, né? Esse pacote vai chegar ao roteador. Se por acaso o destino do pacote criado por esse host for algum, né, que passe por essa interface serial, presta atenção. Não haverá nenhum filtro de pacote, tá? Porque o pacote chegaria pela interface giga 01 e sairia pela interface serial 000. E nenhuma das duas interfaces eu tenho ACL. Então, o fluxo de dados provenientes dessa máquina aqui está liberado, né, para qualquer rede que esteja do lado de cada interface, que saia, né, que esteja alcançável através da interface serial 000. Se por acaso esse host quiser enviar alguma coisa para esse outro host, ou para qualquer um, dentro dessa rede local, aí sim, o roteador vai verificar que nessa interface tem uma CL, é uma CL de saída, então ele vai aplicar o filtro quando o pacote for ser encaminhado para essa rede aqui, e aí ele verifica, o endereço de origem é esse aqui? Se for, ele vai negar, porque daria match nessa regra aqui. Se não for, se for qualquer outro endereço de origem, ele vai dar match com essa regra aqui, e o pacote, então, passaria para dentro da rede. E olha que interessante. É uma CL de saída, certo? Então, se esse cara aqui, o PC10 não, PC1, que tem o IP 92681010, se ele quiser enviar alguma coisa para esse PC, será possível. Simplesmente por essa CL aqui, nenhuma restrição de pacote seria aplicada. Tá? Por quê? Quando esse PC criasse o pacote, ele iria entrar pelo roteador, por essa interface, giga 00, e essa CL não seria visualizada, porque é uma CL de saída e não de entrada. Então, o pacote ele não seria inspecionado. Ele entraria pelo roteador 1 e seria encaminhado aqui para o PC2 normalmente, sem nenhuma restrição. Tá? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Bom, aí tem uma daquelas atividadezinhas para a gente poder ver se vocês realmente estão tranquilos. Tá? Então, aqui eu tenho um cenário. Tá? Prestem bastante, olhem bastante para esse cenário aqui. Olhem bastante. Eu vou dar um zoom. Estão vendo o cenário aí? Está nítido aí para vocês? Tranquilo, gente? Quantos roteadores tem aí? 2. 2 roteadores, né? Quantas redes locais? 3. 3? Só 3? 4. LAN 1, LAN 2, LAN 3 e LAN 4, né? 4 redes, né? Isso. Qual que é o IP da rede da LAN 1? 192.168.1.0. Isso. E da LAN 2? É capaz, né? 192.168.2.0. Isso. E da LAN 3? 192.168.4.0. Não. Não, perdão. 192.168.3.0. Está no automático aí, né, Lislan? Tá no automático. E da LAN 4, 192.168.4.0. E do link serial? Qual que é o endereço IP do link serial? Zero. Não, endereço IP é como 00. Ah, tá. 192.168. Mas de qual você está perguntando? Do link serial. Isso aqui, ó. 192.168. Não, 172.16.10? Isso. Está mal posicionado aqui o label, mas é daqui, né? Só pode ser, né? Uhum. Não tem como eu ter duas redes aqui. Aliás, tem, mas não seria o caso. Beleza. Memorizaram isso daí, né? Memorizaram, né? Sim. Agora vamos para cá. Eu quero que vocês me digam qual a sequência de comandos que eu vou aplicar aqui para poder atender essa instrução aqui, ó. Vamos ler.
Vamos ler. Ó. Então, consultando o diagrama de topologia da rede, aquele diagrama que vocês acabaram de ver, que está na cabeça de vocês, conforme a necessidade para concluir o cenário. Arraste os comandos para os espaços fornecidos na sequência correta, de cima para baixo, para configurar e aplicar uma CL padrão que controla a entrada na rede LAN 192.168.1.0. Então, a ideia é criar uma CL para controlar a entrada de pacotes nessa rede aqui. Qual que é a regra? O host 192.168.3.77 não poderá acessar essa LAN. Então, pacotes que forem originados por esse host não podem acessar essa LAN. Mas todos os outros hosts, né, das redes 192.168.3.0 e da rede 192.168.4.0 devem ter o acesso permitido. Então, eu vou filtrar pacotes que vão entrar nessa rede aqui, tá, permitindo o acesso de pacotes oriundos da rede 3, exceto do host 377 e da rede 4. Tá? Então, nós vamos colocar os comandos aqui. Qual o primeiro comando que eu coloco? Primeira interface, né? Primeira interface? Primeira interface, Fabrício? Na primeira eu não tenho que criar a lista? O que você acha? E aí, galera, vamos lá. Vamos juntos aqui. Vocês vão ter que construir isso sozinhos, hein? Daqui a um tempo. Então é bom a gente raciocinar junto aqui. IP Access Group. Esse é o primeiro comando? 4 ult. Tem dois aqui. Esse é o primeiro comando que eu vou colocar? Gente, vamos lá, vou dar uma dica para você. Primeiro eu tenho que criar a lista. São 3 etapas. Primeiro eu tenho que criar a lista, depois eu tenho que selecionar a interface, e depois eu tenho que vincular a lista à interface no sentido correto, entrada ou saída. São esses 3 passos, essas 3 etapas apenas, nessa ordem. Primeiro eu crio a lista, depois eu seleciono a interface, e depois eu vinculo a lista à interface no sentido correto. Tá? Então vamos lá. Primeiro, criar a lista. Qual o comando que cria a lista desse daqui? Ó? Os 2 últimos e o terceiro. Exatamente. Muito bem, Alexandre. Os 2 últimos e o terceiro criam a lista. No caso aqui, a lista é 44. Tá? Então, eu vou ter que usar algum ou alguns desses comandos. Eu não sei se vai ser um, não sei se vão ser 2 ou vão ser os 3. E na ordem correta. Tá? Diga, Rodrigo. Vai permitir esse terceiro quadradinho, que é 192.168.4.0, Access List. Esse daqui é o primeiro comando. É o primeiro comando que tem que ser executado. É isso que está me falando? Sim. Aí, depois, o último, o Access List. Esse aqui é o segundo comando. Aí, controla a entrada LAN do 92.168.0. Eu gosto não. É isso aqui que é o grande barato das listas de controle de acesso, né? É você pegar do português, que está escrito aqui, e traduzir em sequência de comandos. É mais ou menos como você pegar um problema e colocar e criar um programa para resolver o problema. Tem que ter a codificação correta. Então, a lista está criada. Agora tem que, por exemplo, a lista, a primeira lista é que está dando permissão para LAN 4, e passar para LAN 1, isso? Tá certo? Por enquanto, Alexandre, a gente está criando a lista, e como é uma lista padrão, eu só especifico origem. Tá? Depois nós vamos ver como é que faz para poder filtrar na rede de destino. Mas, por enquanto, é o seguinte, olha, a primeira parte que você falou está correto. Com esse comando aqui, o que eu interpreto? Que eu estou permitindo o acesso para as máquinas
que estão na rede 192.168.4, ou seja, LAN 4. É isso aí. Tá? Depois Aí, eu tipo assim, tenho que pensar onde que eu vou posicionar essa CL para poder fazer com que essa regra seja válida somente para a LAN 192.168.10. Mas, por enquanto, o que eu tenho que me preocupar é com isso. Como criar a regra. Tá certo, Alexandre? Só um minutinho, Rodrigo. Ok. Beleza. Pode falar, Rodrigo. é porque ó, essa rede ponto 4.0, ela é permitida, não vai ter nenhuma restrição, né? É, o que está escrito aqui, ó. A 3 tem, né? A 3 tem. Então, tá aqui, Tem ó. o IP77. Agora, não entendendo qual desses comandos que vai para... Ó, deixa eu ajudar. Então, Aí nem agora todos os esse comandos que penúltimo, estão aqui vai caber. entendi. Peraí, que agora dois eu vou falaram responder. e não deu para entender. Ele tá pedindo para negar Agora O- você vai negar o roxo 9268377 e aquele ali, o último É o lá, tá deny. É o negando, último, né? Axis List 44 Então, dele. eu acho que tinha que ter usado ele, né? Ou Sim. não? No caso, ele tinha que ser em segundo aí. Tinha que Isso. ter. Não, ele vai embaixo desse outro que tá certo. Bom, vamos lá. Então, vocês estão de acordo que os 3 comandos têm que ser utilizados. Primeiro ponto. Não importa a ordem, por enquanto. Os 3 têm que ser Certo. utilizados. Tá. Beleza. É isso Eu mesmo. né? entendi que esse último comando que você colocou, ele tem que vir depois do segundo comando aí, que permite a rede 3.0 toda, mas aí depois restringe só esse IP77. Tá. Mas ele tem que vir aqui ou tem que vir aqui, entre os dois? O que vocês me dizem? Lembrem-se que a análise Pra da mim, ele ia no CL meio. é feita comando a comando. E quando acontece o match, né, aplica-se a regra e aí para de fazer a análise das regras. Eu acho que ele tem que vir depois do 192.168.3.0. Tem que ser aqui, então, onde que ele está. É. Tá, todo mundo concorda com o Rodrigo? Eu Vamos acho que deixar não. ele aí. Alguém falou que acha que não. Quem falou que Eu acha acho. que não? Eu. Arislan? Uhum. Você acha que tem que ser colocado onde, Arislan? No lugar do 3.0. Aqui no meio, entre os dois aqui, é isso, né? Isso. Tá. Mas deixa lá no terceiro mesmo. Depois, se não for, você explica por que não aconteceu. Ou insegurança, hein? Bom, beleza. Então, assim, ó, com esses 3 comandos, na verdade, não precisa nem dos 3. Um comando só já cria a lista, tá? Então, qualquer um deles que eu colocar primeiro vai criar a lista no de número 44. É uma lista padrão, né? Tá dentro daquele intervalo de 1 a 99. E os outros 2, eles acrescentam regras à lista, tá? Então, para criar a lista, pouco importa a ordem. Para criar, tá? Certo. Mas, assim, a ordem é importante para definir se o que está sendo pedido aqui, ó, vai ser atendido ou não. Bom, então, criei a lista, né? Depois a gente vai analisar se está certa ou errada essa sequência. Criei a lista. A próxima etapa é definir qual interface que vai receber essa lista. Então, no caso aqui, eu tenho 2 opções, ou a Giga 00 ou a Giga 01. Tá? E como é que eu faço essa análise? Eu tenho que agora, Alexandre, olhar qual que vai ser o meu destino. Então, essa lista está controlando o acesso de pacotes, baseado no endereço IP de origem. Beleza. Agora, eu preciso colocá-la na posição adequada para poder filtrar o acesso somente na rede de destino. Então, a especificação aqui diz que eu tenho que aplicar a CL para controlar a entrada na LAN 1, o 92.168.1. Então, eu tenho que colocar essa CL na interface que leva para a LAN 1. Tá? E qual das 2 interfaces que é? A 00 ou 01? 01. Tem que olhar o mapinha, né? Senão fica difícil da gente... Nossa, sem Isso. mapa Tem que não saber, dá pra né? saber. Aqui, ó. Tem que olhar o mapinha. Tem Tá que aqui o mapinha. memorizar. Vocês memorizaram, não? Vocês estão muito fraquinhos de memória.
Tá aqui o mapinha, já tinha colocado Era de propósito. 0, 0. Né? 0, Então, 0. a gente está onde? Está no roteador 1. Importante também ter essa visão. Estou no roteador 1. O roteador 1 está aqui. Ó. 0, 0. Tá? Então, o que eu quero fazer é controlar o acesso nesta rede. Então, qual a interface? 0, 0. Beleza? Diga 0, 0. Então, aqui 0, 0. Tá? Então, criei a lista, defini qual interface que vai recebê-la. Agora eu tenho que fazer a vinculação. A vinculação vai ser através do comando IP Access Group. Tá? E aí eu defino qual o número da lista, que tem que bater com o número que foi definido aqui. Tá? E agora eu tenho que dizer se é no sentido de entrada ou saída. O que eu quero filtrar? Os pacotes que estão saindo do roteador 1 em direção à LAN 1 ou entrando no roteador 1 a partir da LAN 1. O que eu quero filtrar? É a entrada. Entrada do roteador? Lembrando que Tá saindo, né? Saída. saída. Tá? O conceito de entrada e saída aqui, Alexandre, é do ponto de vista do roteador. Tá? Se eu colocasse aqui de entrada, como você falou, o que iria acontecer? Quando as máquinas dessa rede aqui, né, da LAN 1, enviasse alguma coisa para fora, aí o pacote iria entrar no roteador pela interface Giga 00, e aí, conforme essa configuração aqui, ele iria aplicar a ACL. Ele iria aplicar a ACL. Presta atenção o que iria acontecer. Ó, o pacote está sendo criado aqui, por essa máquina, vai ser enviado para fora da rede, então ele vai entrar no roteador pela interface Giga 00, entrou, tá? Se entrou, aí ele percebeu que, por essa palavrinha aqui, ele tem que submeter esse pacote à ACL 44. Aí ele vai lá e procura. Onde estão as regras da ACL 44? Estão aqui. Aí ele vai executar cada regra, né, uma de cada vez, para verificar se vai dar match ou não. Tá? Qual é o endereço IP dessa máquina aqui? Vocês estão vendo aí? 92.168.1.66. 66, isso. 66. Tá pequenininho, né? Mas é 66. Tá? Aí o que acontece? Ele pega esse endereço, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. Melhorou agora, né? Sim. Então ele pega esse endereço aqui e vai verificar, iria verificar, né? Iria confrontar com essa regra. Dá match. Esse endereço IP aqui dá match com essa regra aqui? A primeira? Não. Dá. Não dá, né? Não Por dá. quê? Porque, lembrando, na máscara coringa, os zeros significam que eu tenho que comparar, né, os bits respectivos do endereço IP. Então, quer dizer que eu tenho que comparar os bits dos 3 primeiros octetos. Então, eu olho os 3 primeiros octetos aqui, o 92684, e comparo com os 3 primeiros aqui, o 92681. Né? É tudo igual? Não. Não é. Então, não deu match. Então, quer dizer que essa regra não será aplicada. Tá? Lembrando que eu estou fazendo aqui o raciocínio inverso, né? Baseado no que o Alexandre tinha falado. O pacote está saindo daqui, dessa máquina, e com direção a alguma rede fora aqui do roteador 1. Aí ele vai analisar, então, a segunda regra. A segunda regra é essa aqui. Esse endereço IP deu match com essa regra aqui? Não, também. Não também. Né? A máscara coringa é a mesma, então quer dizer que os 3 primeiros octetos têm que ser iguais, e na verdade o terceiro octeto é diferente, então não deu match. Aí ele passa para a terceira regra. Né? A terceira regra tem uma máscara coringa diferente, uma máscara coringa com 4 zeros. Quer dizer, então, que todos os bits têm que ser iguais para dar match. Né? Então, eu verifico. Esse endereço IP dá match com essa regra aqui? Não dá, porque teria que ser todos os octetos iguais. Tá? E aqui eu tenho 2 octetos que são diferentes. Tá? E aí acabaram-se as regras. Então, o que o roteador iria fazer com esse pacote que chegou aqui? Enviar. Ele iria o quê? Descartar, né? Descartar. Tá? Por quê? Então, Porque ao final de uma CL,
Existe uma regra implícita, né, oculta, que nega o acesso para qualquer pacote. Então, olha só, gente, como é que simplesmente inverter a palavrinha na hora de vincular a CL muda completamente. Ao invés de atender o que foi especificado aqui, ó, nesse texto, eu estaria negando acesso a qualquer máquina da rede LAN 1 para qualquer destino, seja a rede aqui da LAN 4, da LAN 3 ou da LAN 2, porque é uma CL de entrada. O roteador já iria barrar isso na entrada, né? Não iria nem fazer roteamento desse pacote. Então, isso aqui, tá certo? Aproveitei aí o gancho aí da sugestão do Alexandre para poder mostrar o que um erro pode causar. Então, você foi lá... Eu li lá no... Eu falei rapidinho, porque lá está falando uma CL padrão que controla a entrada na LAN 192.168.1.0. Então, mas olha só, para entrar na LAN, do ponto de vista do roteador, ele tem que sair por essa interface aqui, não tem? Tem. Então, assim, o conceito de entrada e saída é do ponto de vista do roteador. Tá certo? Ok, Alexandre? Ok. Tá? Então, aqui a gente está considerando a interface de saída, aliás, interface não, uma série de saída, porque isso é feito do ponto de vista do roteador. Tá? Bom, nós vamos verificar aqui. Isso, obviamente, eu estava com dúvida. Tá? Essa CL aqui, ó, essa regra aqui, ela não pode ser aqui. Tá? Por quê? Olha só, se eu tiver... Vamos pegar aqui o cenário de novo. Se eu tiver aqui, ó, exatamente a máquina 192.168.377, está aqui, ó, tá? Ela produziu um pacote, e esse pacote tem como destino essa outra máquina aqui. Então, por enquanto, tem a CL em lugar nenhum, né? O pacote sai daqui, entra no roteador 2 através da giga 00, que não tem a CL. O roteador 2 faz o roteamento e constata que o destino está nessa direção. Ele verifica que nessa interface serial não tem a CL, então ele não faz nenhum tipo de filtro, manda para o R1. O R1 não tem a CL na interface serial 000, então não faz nenhum tipo de verificação. Ele agora vai fazer o roteamento e constata que esse pacote tem que ser enviado pela interface giga 00, porque o destino é aqui a máquina da LAN 1. Aí sim, ele constata que nessa interface serial giga 00 tem uma CL padrão de saída. Então ele vai ter que confrontar o pacote que ele recebeu, que tem o endereço IP de origem, o 92.168.377, com as regras da CL. Então olha só o que vai acontecer. Ele vai fazer um confronto, né? Vai confrontar o endereço IP de origem com essa regra. 192.168.3.77. Dá match com essa regra aqui? Não. Não dá, né? Por que não dá? Mesma coisa. Os 3 primeiros octetos da máscara coringa são iguais a 0, o que significa que os 3 primeiros octetos devem ser iguais, tanto aqui na regra, quanto no endereço IP. E a gente sabe que o terceiro octeto é diferente, então não deu match. Aí ele vai confrontar esse endereço com a segunda regra. Vai dar match? Esse endereço IP vai dar match aqui? Sim. Vai dar match, né? Por quê? Como ele só olha os 3 primeiros octetos, e os 3 primeiros octetos aqui são exatamente o 92.168.3, que é igual a isso aqui, então deu match. Se deu match, qual que é a regra que ele vai aplicar? Ele vai permitir. Então, ele vai pegar o pacote foi produzido por essa máquina aqui e vai entregar na rede LAN 1, o que viola essa regra. O host 192.168.377, ele não pode acessar a LAN. Tá? Então, por que isso aconteceu? Porque, apesar dessa regra estar correta, ela está no lugar errado. Então, quando eu tenho essa situação de ter um endereço, uma regra,
que tem um intervalo de endereço IP mais restrito, né? E uma outra regra que tem um intervalo de endereço IP mais abrangente e que abranja o intervalo mais restrito, então primeiro eu coloco o mais restrito e depois eu coloco o mais abrangente. Essa aqui é a lógica. Isso, você estava certo. Tá? Aí sim fica correto. Ok? Ok. Beleza, Rodrigo? Você que tinha colocado na ordem contrária aqui? Velho, entendi. Tranquilo? Tá. Só deixando claro que essa regra aqui, como ela não tem nenhuma sobreposição com as outras duas, então tanto faz a posição dela. Ela poderia estar aqui, na primeira posição, poderia estar aqui na segunda ou na terceira posição, tá? Sem problema algum. Porque ela não tem nenhum tipo de interferência, nenhuma sobreposição em relação às outras duas, tá? Então agora sim está correto. Bom, tem mais outra brincadeirinha aqui, para ver se vocês estão entendendo bem esse assunto, ó. Agora, eu quero aplicar uma CL padrão que controla o acesso ao host 192.168.412. Tá? Cadê o host 192.168.412? Tá aqui, ó. 192.168.412. Tá? Então, eu quero controlar o acesso a esse host. Eu quero permitir ou negar acesso conforme a origem. Tá? Dependendo do que está escrito aqui. Ó. Então, tanto o host 192.168.166, ou seja, tanto esse cara, quanto todos os hosts da LAN 192.168.2.0, ou seja, todo mundo que está aqui, né, na rede LAN 2, e somente esse cara aqui podem acessar o host 192.168.412. Nenhuma das outras redes deve conseguir o acesso a esse host aqui. Tá? Entenderam a regra que eu vou construir? Vou deixar o cenáriozinho aqui do lado para vocês me ajudarem. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que criar a CL. Depois, eu vou dizer qual interface vou aplicar e depois se vai ser de entrada ou saída, do ponto de vista do roteador. Então, vamos lá. Como é que eu crio a CL? Esses 3 comandos aqui criam a CL. Né? Qual deles que eu vou colocar primeiro? Primeiro ela tem que pular. Eu não entendi, Fabrício. O access list, o primeiro lá. Esse aqui? Esse é o primeiro? É isso que você falou? Esse é o PC da LAN 1, né? 92.168.166. Não tá dando pra enxergar esse aqui. É 69? Ele tá muito pequeno pra me Eu acho enxergar. que é meio. É 66, tá certo. 66. Tá, esse daqui Não, tá na lista aqui, ó. 92.168, né? É 92.169 ou 68? O 68. 92.68. Esse que você colocou agora primeiro? Uhum. Esse é o 68. É o 92.68. Chegando 9, cara. Toma banho. Mas um é deny e o outro é permite. Então aí ele diferencia isso. Então. Tá dizendo aqui, ó. Tanto o host 192.168.166 quanto os hosts da LAN 2 devem ter acesso permitido. Então faz sentido isso aqui, não faz? Faz. Acesso permitido. Depois a gente vai definir se a ordem é correta ou não. Beleza, tem mais alguma regra nessa CL? Ou só essa dali? Só. Só essa regra ali? Com todos os rostos, não, Está dizendo aqui que tanto esse host aqui, quanto todos os hosts da LAN 192.168.2 devem ter acesso permitido. Então ele tem que colocar o segundo aí, acesso list. Esse aqui? Isso. Colocar aqui. Embaixo. Isso? Isso. Beleza, ok. E esse outro aqui vai ser usado? Se for, só pode ser aqui, né? Sim. Mas esse outro é o contrário daquele, né? Então seria assim, um ou outro, né? Então tinha que ser, não faz. Então tinha que ser o 92.168
2.0 em cima, né? Depois vem esse 192.168.20 deny embaixo. E depois o permit em cima. E o permit do 66. Ô, Arislan, Tá igual, Arislan. então, Arislan, se você olhar aqui, ó, Um é deny, um é rede permit. e a máscara coringa, então, mas se você olhar a rede e a máscara coringa, só a rede e a máscara coringa são iguais. Uhum. Então, você tem aqui dois comandos, duas regras que são contraditórias. Certo. E numa CL você não pode ter isso. Ou você está permitindo acesso para todo mundo aqui, ou está negando. Não tem como você falar que permite e nega acesso para todo mundo da mesma rede. Entendi. Entendeu? Então, Aqui foi aplica colocado, outro. aqui foi colocado nesse exercício para poder exatamente testar essa sua capacidade de interpretar. Tá? Então, assim, tem os dois. Qual que eu vou colocar? Não pode ser os dois, porque os dois são exatamente opostos. Então, tem que ser um ou outro. Né? Qual que eu coloco? Está dizendo que aqui eu vou permitir acesso para todos os hosts da LAN 92682. Então, é isso aqui. Tá certo. Tá certo? E aí eu não vou colocar o outro. Entendi, vai. Beleza? Bom, criei a lista. Nesse caso, eu não coloquei todos os comandos. Agora eu pergunto a vocês, essa ordem aqui agora, é essa aqui mesmo? Tem que ser invertido ou tanto faz para esse caso? Eu acredito que tanto faz. Né? No caso... O 9.268, quanto todos hoje. Agora você não precisa nem ler mais o texto aqui. É só olhar para a regra. Tá? Esse bloco de endereço IP, ele está dentro deste daqui? Ou este está dentro daquele? Ou são blocos totalmente diferentes? São blocos diferentes? São blocos diferentes. Esse endereço IP aqui, ó, o 9268.166, como eu tenho a máscara coringa tudo zero, então quer dizer que é só esse endereço aqui que é válido para essa regra. Esse endereço está aqui dentro? Esse endereço aqui, de cima, pertence a essa rede aqui de baixo? Não. Não pertence. Então, não tem nenhuma sobreposição. Tá? Se aqui embaixo fosse, por exemplo, o 9268.1.0, aí sim, esse cara está dentro desse. Tá? Mas nesse caso aqui é uma outra rede. Então, tanto faz, como são endereços que não se sobrepõem, tá? Não tem nenhuma ligação um com o outro, então tanto faz a ordem. Tá certo? Bacana. Então, se a lista foi criada e está na ordem certa, que nesse caso aqui tanto faz, né? Agora a próxima etapa é o quê? Criei a lista já. Interface. Selecionar a interface. Tá? Então, aqui só tem interface Giga 01, né? Porque eu estou controlando o acesso ao host 92.168.412. Se eu olhar aqui na topologia, esse host está aqui, ó. E para poder chegar nele, tem que ser pela interface Giga 01. É onde tem aqui. Tá? Bacana. Maravilha. Agora eu vou vincular a CL com a interface. É um desses dois comandos. Tá? Vai ser uma CL de entrada ou de saída? Do ponto de vista do roteador. Do ponto de vista do roteador. Lembre-se disso. De entrada? Vamos ver se... Ó, vou pegar uma setinha aqui, aproveitar que eu estou com um bloco de notas aqui. O pacote vai ser filtrado quando ele estiver indo do roteador para o PC ou quando ele estiver vindo do PC para o roteador. O que eu quero filtrar? O pacote que está indo do roteador para o PC ou o pacote que está vindo do PC para o roteador? Do roteador para o PC, né? Do roteador para o PC. Então, do ponto de vista do roteador, esse pacote está saindo ou está entrando? Entrando. Do ponto de vista do roteador, quando eu mando o pacote daqui para baixo, ele está entrando no roteador? Ah, não, está saindo, verdade. Ele está saindo, olha o sentido da seta aqui, ó. É verdade, está saindo. Então, é uma CL de saída também. Ok, gente? Ok. Então, beleza, né? A gente verificou que está tudo certo. O 4 aqui, ó. Mais um. Oi? Tem mais um. Tem mais um. Agora no roteador 2, tá? Aliás, também no outro era, né? O outro também era roteador 2. Eu vou criar uma CL padrão para controlar o acesso a LAN 3. Controlar o acesso a LAN 3. A LAN 3 está aqui.
né? Tá aqui. Deixa eu apagar isso aqui. A2, Controlar o acesso aqui. Essa LAN 3 aqui. Tá? Baixa aqui. E o que eu quero fazer? A CL vai controlar o acesso à LAN 3 e à LAN 4. Olha que legal. Vou criar uma CL para controlar o acesso a essas duas LAN aqui. Essas duas aqui. LAN 3 e LAN 4. Qual que é a regra? Todos os hosts na LAN 1, que tá para cá, né? Tá para cá, ó. Para cá. Tá? Devem ter acesso a essas duas redes. Então, o pacote que vier dessa rede aqui, né? No caso, todos, né? Todos os hosts, não só esse daqui, todos. Se vier daqui, o roteador deixa entrar tanto na LAN 3 quanto na LAN 4. Agora, se vier da rede 192.168.2, não deve ter acesso a essas redes. Então, se vier daqui, não pode entrar aqui e nem aqui, entenderam? Entenderam qual que é a regra que eu tenho que implementar aqui? Uhum. Se for um pacote oriundo dessa rede, ele pode entrar na LAN 3 e pode entrar na LAN 4. Além de entrar na LAN 2, que não tem nenhuma restrição para ela. Se for um pacote oriundo da rede 2, não pode entrar na LAN 3 e não pode entrar na LAN 4. Mas na LAN 1 pode, porque não tem restrição nenhuma para ela. Tá? Então ele vai negar os que tá com 92.68.2.0, isso? Vai negar os pacotes que forem produzidos nessa rede aqui. Tá? E vai permitir os pacotes produzidos nessa rede aqui. Então, vamos ver aqui como é que fica a CL. Eu tenho que criar primeiro, né? Aqui eu tenho 3 comandos de criação, né? Tem esse daqui, esse aqui e esse último aqui. Tá? Vamos lá. Qual que eu vou utilizar e qual ou quais eu vou utilizar e em qual ordem? O último. 268.20.0.255. Primeiro aí, né, professor? Primeiro? O primeiro diz o quê, Erislan? É permitir. Que é permitir para quem? 92.68.2.0. E o que está escrito aqui? Aí, 92.68.2.0 não deve ter acesso. Você está me colocando a regra contrária, né? Tá, verdade. Ali no caso, Então tem que ser negar o 92.68.2.0, deny. Essa aí primeiro, então. Tá. Essa aqui professor, poderia mas ser. não tem que permitir o... Não tem que permitir o 92.68.1.0 também? Essa aqui Tem. também é a última Aí- que permitir, né? É que depois ainda tem que pôr a interface, depois ainda tem que pôr o acesso. Muito bem, Fabrício. Bem Não vai observado. caber, né? Se você observar que aqui tem 3 quadrinhos e um comando obrigatório é selecionar a interface e outro comando obrigatório é você associar, então a ACL que a gente... Vamos fazer aqui para vocês verem, olha. Eu vou ter que associar. O único comando de associação é esse daqui. Não tem outro, né? E ele é a última coisa. É a terceira etapa. Antes disso, eu tenho que selecionar a interface. Tá? Então, poderia ser este ou este. Tanto faz. Tanto faz, não. A gente vai ver depois direitinho. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Eu vou ter que ter um comando de seleção de interface aqui. Né? E aí sobraria uma única caixinha para poder criar a ACL. Então, na verdade, eu tenho 3 regras aqui, mas pela configuração do exercício, somente uma. Né? E aí, qual que eu coloco aqui? A gente viu que essa daqui não é, porque é o contrário do que está especificado aqui. Né? Certo. Essa aqui pode ser. Pode ser. Vai negar a rede... A última lá vai negar a rede 2. Mas se eu colocar isso daqui, partindo do princípio que eu não posso colocar outra regra, porque aqui vem interface, né? Aqui no meio. Então, o que aconteceria se eu colocasse essa regra aqui? Ia descartar o pacote. Ia descartar o pacote. Qual pacote? Qualquer pacote? Não, o pacote que ia para a LAN 2. Ia não. É uma ACL padrão. A ACL padrão é que vem.
Que vem. Isso. tá? Que vem da rede 2. Tá certo? Certo. Tá, vai descartar o pacote que vem da rede 2, conforme está especificado aqui. Mas aí vamos pensar o seguinte, aí eu peguei e gerei o pacote lá na rede 1. A máquina 192.168.166 gerou o pacote. Chegou aqui, né? Vai dar match? Não. Ó, o pacote saiu daqui, dessa rede aqui, ó. Só para você entender, daqui, dessa máquina aqui, ó. Dessa máquina, tá? Aí chegou nesse roteador, encontrou essa CL. Vai dar match com isso aqui? Não. Não, não vai, né? Porque aqui eu tenho que ter os 3 primeiros octetos iguais. E aqui não tem, tá? Tem mais regra? Não. Tem uma, né? Tem permitido. Tem uma escondida, né? Ah, é. E o que é essa regra escondida? Descarta o pacote Descarta o pacote. Qual pacote? que veio da rede 2. Veio da rede 1. Que vem de qualquer lugar, É. tá? Lembre-se disso, gente. Em toda CL tem uma regra implícita, uma regra oculta, tá? Que descarta pacotes que vêm de qualquer rede. Então, olha só, se eu colocar essa regra, somente essa, na verdade, eu estaria negando acesso para as máquinas dessa rede, que é correto, mas também estaria negando acesso para máquinas de qualquer rede. Ou seja, eu estaria negando acesso para todo mundo. Essa CL aqui não permitiria a entrada de ninguém. E isso, gente, é um erro básico que vocês não devem cometer. Eu já disse para vocês nas aulas teóricas. Uma CL precisa obrigatoriamente ter pelo menos uma regra de permissão. Eu não posso ter a CL somente com regra deny, porque senão eu estaria negando acesso não só para aqueles que eu especifiquei, mas para todos, por conta do deny implícito que eu tenho. Então, talvez Ok, Rislan? Então, assim, essa regra poderia ser colocada? Sim. Se eu pudesse colocar duas, Bacana. bacana. Tá? Bacana. Aí, beleza, ó. Tô negando para esse cara aqui e tô permitindo para cá. E todo o resto, né, todas as outras redes que não foram especificadas, seriam negados. Tá? Mas como aqui o exercício está nos forçando a usar somente uma regra, não pode ser essa aqui. Entendi. Tá? Teria que ser obrigatoriamente essa. Aí você pode pensar assim, mas Cleber, se eu colocar essa, aí eu não estou atendendo essa especificação aqui, ó. Negando para a rede 92.6820. Será que é verdade isso que eu falei agora? Será que o fato de eu ter tirado essa regra, né, eu agora passei a permitir acesso para essas máquinas aqui? Não. Não, por conta do deny N que existe implícito aqui. Ou seja, a negação continua valendo para as máquinas dessa rede. Tá? E não só essa rede, todas as outras. Beleza, gente? Bacana. Tá? Então, nesse cenário, olha só, se chegar um pacote da máquina 192.168.1, né, o que vai acontecer? Ele vai confrontar com essa lista aqui, com essa regra, né? Esse IP aqui, 92.68.166, tá? Ele dá match com essa regra aqui? Sim. Sim, né? Porque está dizendo que os 3 primeiros octetos têm que ser iguais, e são. Então, deu match. E se deu match, qual a ação que vai ser executada? Vai permitir. Então, permitiu acesso. Tá? Aí chegou um pacote de uma máquina dessa rede aqui, ó. O 92.68.2.1, por exemplo. O 92.68.2.1. Vai dar match com essa regra aqui? Não. Não, não vai. Né? Tem alguma outra regra? Não. Vai Tem. negar o resto. Não tem nenhuma regra explícita, né? Tem uma oculta, né? E essa regra oculta diz o quê? Descartar o pacote. Para poder descartar o pacote, independentemente da origem. Então, descarta. Do jeito que a gente queria. É para descartar o pacote dessa rede aqui, ó. Mas descartou. Tá? Além disso, está falando aqui também o seguinte, ó. Não, tá certo. Né? Tá descartando os pacotes dessas duas redes aqui. Maravilha. Na verdade, não está descartando essas duas redes. Está descartando de qualquer rede de origem. Aí vem a segunda parte. Qual interface que eu vou colocar? Tá? Aqui eu vou tirar isso aqui de novo para poder a gente depois entender o porquê que vai ser in nesse caso. Tá? Olha só. Então, eu estou no roteador 2. A regra é essa, é única. Tá? Eu tenho nesse roteador 2 3 interfaces. A serial 000,
a giga 00 e a giga 01. Tá? Eu estou controlando acesso a qual rede? Dois. 3 3 Dois. e 4. e 4. Eu estou controlando acesso às duas. Tá? Então, olha só, como eu estou controlando acesso a essas duas redes, não faz sentido eu colocar a CL nem aqui, nessa interface aqui, e nem aqui. Vocês concordam comigo? Sim. Porque, assim, eu até poderia colocar uma CL em cada interface, criar duas, tá? Mas nesse caso, quando eu estou criando uma só, e essa CL tem que valer para as duas redes, então a única interface que seria adequada é a interface serial. Concorda comigo? Sim. Para controlar o acesso às duas redes com uma única CL, ela tem que estar aqui, ó. Tá? Porque senão, se eu colocasse aqui, ó, no giga 00, o que iria acontecer? Ela iria controlar o acesso somente na rede 3. E aí todo mundo poderia acessar livremente a rede 4. Se eu colocasse somente aqui na giga 01, o contrário, ela iria controlar o acesso na rede 4 e permitiria o acesso a todo mundo na rede 3. Tá? Então a CL tem que ser aqui, na interface serial 000. Então, essa interface aqui. Ó. Tá? E aí, vocês sabem que vai ser de entrada, porque é a única opção que tem aqui, mas eu quero que fique claro para vocês. Ó. O pacote está vindo daqui, ou da rede 2, ou da rede 1, tá? E eu quero controlar o acesso desses pacotes aqui. Do ponto de vista do roteador 2, os pacotes que vêm daqui, do lado esquerdo, eles estariam entrando ou saindo do roteador? Os pacotes que vêm daqui, eles estariam entrando ou saindo do roteador? Entrando. Entrando, olha o sentido da seta. Tá? Tá entrando no roteador. Então, por isso que tem que ser IP Access Group In. Né? Eu vou controlar os pacotes que entram no roteador. Beleza, gente? Beleza. Vocês estão percebendo que as ACLs, nestes exemplos, elas nem são tão grandes. Aqui no caso tem só 3 comandos, mas tem uma complexidade considerável por trás disso. Eu tenho que pensar em detalhes na hora de criar o comando? Ou vocês não estão vendo dessa forma? Sim. Tá? Então, isso é um alerta que eu estou fazendo para vocês, no sentido de não fazer a CL, vamos dizer assim, por rumo, nas coxas. Eu chego lá no roteador e começo a configurar, e depois eu vejo se vai dar certo ou não. Porque vocês estão correndo um sério risco de negar acesso para máquinas que não deveria ter esse acesso negado, né? Permitir acesso para máquinas que o acesso deveria ser negado, ou as duas coisas. Tá? E, às vezes, você faz isso sem perceber, porque você faz o teste lá com alguma máquina e funciona do jeito que você queria, mas você não percebeu que você abriu ou fechou portas, tá? Para outras máquinas. Então, é uma coisa que exige muita atenção, né? Na hora de criar. Recomendo até que vocês façam isso realmente rascunhando no papel ou no editor de texto antes de aplicar isso no roteador. Tá? Olha o desenho, analisa o diagrama. Né? Se for o caso, faz o que eu fiz aqui, ó, desenha uma seta. Eu quero controlar os pacotes, né, que vão vir daqui para cá. Então está entrando no roteador. Então eu sei que é uma série de entrada. Tá? Aí eu quero controlar os pacotes que vão daqui para cá. Observe que o fluxo é o mesmo aqui, ó. Só que do ponto de vista da interface serial, o fluxo está entrando no roteador. Do ponto de vista da interface giga 00, o fluxo está saindo. Então, a mesma CL, colocada numa interface diferente, pode mudar o sentido, para poder ser válida. Então, esse tipo de análise aqui, é importante que vocês façam antes de ir lá no roteador e começar a escrever comando. Porque escrever comando é uma coisa até simples, se você souber o que fazer. Tá bom? Bacana. Maravilha. Bom, aí aqui eu tenho alguma atividade do PECT 3, tá? Aqui, pessoal, vocês vão... São duas atividades. Uma para criar a CL numerada, aqui está errado, tá? É numerada. E outra para criar a CL nomeada, que é a próxima, tá? Eu não vou fazer isso agora. Nós estamos aí com... faltando 18 minutos para acabar, e eu quero que vocês treinem.
Então, eu vou deixar para vocês fazerem isso de hoje para amanhã. E amanhã eu faço essa atividade na aula, tá? Olha, como eu tenho sempre dito, não adianta vocês ficarem vendo eu fazer. Não adianta. Vocês não estão aprendendo a criar a CL simplesmente me vendo fazer, tá? Vocês vão aprender a criar a CL quando vocês fizerem. Então, peguem esses 2 exercícios, tá? O 7... Ficou na frente aqui esse negocinho aqui. O 7216, tá? E o próximo, que é 7217, para poder configurar a CL nomeada. Né? Então, vocês vão criar a CL com nomes. Tá? Aqui, ó. Tem até o roteiro aqui para vocês fazerem, para não precisar decorar comando. Tá? Então, tentem arrumar um tempinho para poder fazer isso de hoje para amanhã, as 2. Tá? Pega o PKA aí, que é mais fácil, não precisa configurar nada, só a CL mesmo. E aí, amanhã, a gente vai tirar dúvida a respeito dessas 2 atividades aqui. Certo? Alguma pergunta? Não? Não. Maravilha, então. Então é isso, pessoal. A gente vai parar por aqui agora e amanhã a gente continua nessa disciplina com esse assunto e na disciplina de laboratório de redes locais com o assunto de VLAN. Bacana, então. Sério. Oi? Atividade para entregar hoje da outra matéria, né? Até às 11h59. Tá. Falar para você, é para responder as perguntas também ou é só para configurar e enviar para você? Não, as perguntas é mais, assim, eu vou deixar para reflexão, vocês refletirem sobre as perguntas. Não precisa me entregar nada escrito com relação à pergunta, não, tá bom? Aí eu mando o arquivo para você do PEX3 configurado para você. Isso. Sabe naquele negócio que vai aparecendo quantos % que a gente fez, que acertou? Uhum. Tá dando problema por conta do nome da CL, né? Sim, isso daí. A CL não, da VLAN. Eu coloquei tudo em inglês. Eu falei com o Kainan mais cedo. Seguinte, pega aqui o inglês, quer ver? Ó, e coloca os nomes que estão lá. Ó. Como é que é a atividade mesmo? É 6217. 6217, né? Essa daqui? Isso. Então, aí pega aqui, ó. Troca o idioma para inglês. E aí, olha aqui as instruções em inglês. Não precisa ler tudo, não. Só para vocês pegarem isso aqui, ó. Cadê? Como é que você fez isso aí mesmo, em inglês? Tá gravado aqui. Daqui a pouco você vai ver. Cadê? Aqui. Aqui, ô Rodrigo. Olha lá, faculte. Eu vou tirar uma foto aí, porque eu nem preciso abrir. Se quiser fazer um print aí, tá? Mas assim, é interessante vocês pegarem esses macetezinhos, porque às vezes vocês vão fazer alguma atividade, nossa, mas como é que é? Não tá dando certo? Será que eu tô errando? Será que foi uma tradução errada? Pega o material em inglês e dá uma olhada, tá? Eu quebrei a cabeça e eu fui traduzir no Google. Eu falei assim, eu vou traduzir e vou jogar em inglês. Joguei em inglês, deu certo. Maravilha, maravilha. Outra coisa importante, aproveitando o gancho aí, as letras maiúscula e minúscula fazem diferença, tá? Sim, isso aí eu coloquei. Então, não, aqui é voice, tudo maiúsculo. Aqui tem management e native com as letras iniciais maiúsculas, e tem aqui CE comercial. Então, tem que ser desse jeitinho aqui, tá? Você vai avaliar pelos pontos que aparece lá, né? Você não vai ficar abrindo atividade por atividade, né? Acessando as configurações. Porque senão mandava português mesmo. Não, coloque em inglês, se você for mexer com isso agora. Coloque em inglês. Mas se por acaso o erro for só a questão do português, eu não vou considerar isso não, tá? Não vou considerar isso erro, não. Eu já voltei para português de novo, agora ficou tudo errado os nomes, né? Não tem problema não, assim, depois eu vou pegar, vou abrir, e aí eu consigo visualizar o que foi que vocês erraram, né? De uma maneira rápida até. Se for somente o nome incorreto da VLAN, eu não vou tirar a fonte de ninguém, não, tá? Agora, se vocês quiserem colocar no inglês para poder verificar a pontuação lá 100%, né? São esses os nomes aqui. Tá bom? Mandei tudo em inglês mesmo. O meu eu fiz, aí se qualquer coisa eu faço agora de novo e põe em inglês. Beleza, então. Tá joia? Beleza, valeu. Professor. Falou, pessoal. Falou, tchau. Então, até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Falou, boa noite, galera. Oi, Alexandre. Boa noite. Boa noite a todos. Vou falar uma coisa para você. Você fez uma atividade com a gente do Packet Tracer
não lembro, foi antes